Olá e seja muito bem-vindo ao movimento número 3 sobre a mudança do comportamento, que nós carinhosamente chamamos de caça ao hábito, fazendo a referência do caça ao tesouro. Porque imagina um tesouro dentro de uma ilha escondido. Você precisa primeiramente de um mapa para poder saber onde que encontra seu tesouro, ou então onde você pode ou não pode ir, como que funciona aquela ilha. E entenda que quanto mais conhecimento você tiver sobre a ilha, mais rápido e mais fácil também você vai conseguir chegar até o tesouro. Pois bem, nós, o organismo, é como se fosse a ilha, e o tesouro é como se fosse aquele comportamento que nós almejamos. E para poder chegar lá, nós precisamos estudar sobre nós mesmos e achar o mapa. Sabe qual é o problema? É que cada um tem um mapa diferente, cada um vai ter uma identificação que pode funcionar mais ou pode funcionar menos. Entretanto, existem alguns conhecimentos do mundo que proporcionam com que, independente de como seja o seu organismo, você vai conseguir chegar lá mais fácil. Como, por exemplo, e nós já apresentamos para você, o que nós chamamos da mentalidade de conquista, que a gente conceitualizou como PDCA. Ou seja, você concorda que, independente de como você perceba ou queira adquirir tal comportamento, se você planejar, colocar dentro de uma agenda mesmo, se você, por exemplo, fizer e você olhar para o que foi feito e tirar suas próprias conclusões de autoavaliação, se funcionou, se foi bom, se foi ruim, esta autoavaliação é independente de qualquer pessoa. Caso você a tenha, vai ficar realmente muito melhor. Então, o caça ao hábito, ele trata-se sobre isso. E é justamente aqui que nós vamos apresentar de um formato mais detalhado como que vai funcionar aqui o caça ao hábito. Primeiramente, você vai ter esta mudança do comportamento ou a melhoria de algum dos comportamentos. Se você deseja, por exemplo, já fez alguma atividade física e quer melhorar para conseguir ganhar constância ou disciplina, ou até mesmo saber tecnicamente como melhorar, então vai estar também incluso aqui. Então, não somente adquirir um novo comportamento, que talvez você não tenha referências, mas também melhorar os seus próprios comportamentos, modificar ou até mesmo eliminar. Depois disso, nós temos a definição dos nossos objetivos, como nós já falamos para você, a prioridade. Então, existem alguns conteúdos do mundo que vão estar explicando de verdade sobre a dopamina. Dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Só que muita gente acha que só existe a liberação de dopamina quando de fato uma criança, por exemplo, está jogando aquele jogo e ele está ali motivado e querendo ficar lá. Quando na verdade, uma das principais funções da dopamina é você ir em busca daquilo que você almeja, ou até mesmo acontece antes da atividade desejada. Por exemplo, se existe uma criança que está muito viciado no celular e ele sabe, ou então no computador, melhor dizendo, e ele sabe que quando ele chegar do colégio, ele vai jogar o computador dele. Durante o trajeto do colégio até a casa, ele vai estar ansioso para poder chegar até o computador. E esta ansiedade, como a gente costuma dizer, que na verdade é a vontade muito grande de jogar o jogo do computador, existe a liberação de dopamina. Ou seja, a dopamina, ela proporciona com que a gente entre em ação também para atingir algo que a gente almeja. Então a dopamina, ela não é somente liberada no ato prazeroso. Então, um bom objetivo libera dopamina para a gente conseguir alcançar. Vou te dar um exemplo. Se você deseja eliminar o açúcar, se você tiver um bom motivo para poder eliminar o açúcar, se você colocar isso como objetivo e você perceber os benefícios de tirar o açúcar no seu dia a dia, vai estar liberando também mais dopamina. Eita, eu não estava tão cansado assim no meu dia a dia, ou seja, realmente agora eu tô melhor no meu dia a dia porque eu tirei um pouco do açúcar também. Ou então, só em saber que você está mais saudável e uma longevidade maior, isso também já pode liberar mais dopamina. Então, esse senso de prazer e também essa busca por aquilo que é excelente pra gente, enquanto saúde também, libera essa dopamina. E é óbvio também que é liberado dopamina em questões que não são tão boas, como por exemplo o próprio açúcar. Se você também comer muito açúcar, ou então você
acabou o seu almoço e passar um carrinho ali cheio de sobremesas, já vai estar liberando dopamina antes mesmo de você colocar o açúcar na sua boca. Então, temos que entender essa relação também com os objetivos e desejos, né? Além disso, existe a mentalidade de conquista, que vai um pouco além do que o PDCA. O PDCA, ele foi um modo simplório da gente conseguir colocar nos nossos princípios, para que todo mundo entendesse que aqui dentro da comunidade Aliança é importante que você saiba planejar, que você consiga agir, que você consiga verificar e que você consiga corrigir a sua rota. Mas, entretanto, existe o que você acabou de ver sobre os objetivos que devem ser traçados. Existe, por exemplo, a sabedoria de o que colocar realmente lá no planejamento e que essa mudança do comportamento vai estar lá dentro. Então, esta mentalidade de conquista vai ter também os avanços, vai ter que traçar toda a sua jornada, por exemplo, caso você queira, dependendo também de como seja o próprio comportamento. Então existem outros elementos que dá para poder fazer também para poder atingir. E lembrando que sempre é muito importante a disciplina, a resiliência e o foco. Então, sobre essa mudança do comportamento que nós queremos implementar dentro da sua rotina, é o que nós vamos estar colocando aqui como o caça ao hábito. E Guilherme, por que você resolveu colocar tudo isso daqui dentro do nosso movimento do caça ao hábito? Por favor, internaliza isso, porque é o principal, que é chamado dos neurônios espelho, que é chamado de você ser a referência para o seu filho. Por isso que o caça ao hábito, ele vai ter um lema. E qual que é o lema? Anote, caso você esteja com papel e uma caneta, significa primeiro você e depois o seu filho. Justamente porque dentro do cérebro do filho vai ter os neurônios espelho. E é muito curioso estudar sobre eles, porque os neurônios espelhos são responsáveis para que as crianças, os jovens, eles consigam imitar comportamento de pessoas que são referência para ele. Então, não é só imitar a mãe e pai. Essa esponja do comportamento, ou então da fala, dentre outras coisas, não é somente com mãe ou com pai. Pode ser o youtuber preferido do filho. Pode ser alguém que o filho gosta muito, que é o influencer que tá lá no TikTok. Pode ser alguém ou algum amigo que o filho fala assim: olha, isso daqui é legal, quero ser que nem ele. E ele vai estar imitando comportamentos de referências para ele. E o que, que realmente nós queremos? Que você seja a melhor referência para o seu filho. Então, olha que pergunta interessante. O que é que você pode fazer para deixar o seu filho feliz? Responda-me essa pergunta. O que é que você pode fazer para deixar o seu filho feliz? Você talvez tenha respondido: se eu entregar mais o videogame, ou então mais o celular, ou deixar meu filho ficar com mais tempo livre, ele vai ficar mais feliz. Se eu deixar meu filho virar à noite, ele vai ficar mais feliz nas férias, por exemplo. Se o meu filho não tiver que estudar, ele vai ficar mais feliz. Ou seja, você pode colocar, deixar o filho mais feliz, permitindo ou não permitindo, ou colocando alguma dessas coisas. Entretanto, existe algo muito mais bonito que está nesses neurônios espelho, que é você ser uma pessoa feliz. Caso você seja uma pessoa feliz, ele vai captar esse estado de felicidade. Se você estiver bem na sua saúde, se você estiver bem com seus relacionamentos, se você estiver bem dentro da sua atmosfera com o financeiro, ou então quando você está saudável de todas as formas, ou então principalmente com os seus colegas e feliz e sorrindo e alegre. Quando você está nessa atmosfera com essa energia, ela também é transferida para o filho. E, consequentemente, mesmo que você não esteja ensinando alguma coisa tecnicamente, como normalmente nós fazemos, que é algo técnico, né? Vai ter uma prática, vai ter uma ferramenta, vai ter uma técnica, vai ter alguma coisa para a gente poder aplicar e melhorar a vida do filho. Aqui nós estaremos falando também de uma energia. Ou seja, se o seu filho experimentar uma mãe, um pai ou um responsável que é e que tem um alto astral, que de fato consegue esbanjar essa felicidade, nem sempre felicidade é só você rir, mas felicidade de uma forma mesmo de você ser saudável, ou então filosoficamente, né? Como a gente considera, depois podemos discutir bastante sobre isso. Mas saiba que existe essa capacidade do seu filho absorver isso daí e dele gostar e de fato empoderar o filho pelas suas próprias condutas. Então a gente costuma dizer, né? Ah, eu gostaria que meu filho tivesse o hábito da leitura. Tenha você primeiro o hábito da leitura. E também nós não queremos aqui ser irresponsáveis, digamos assim, ao ponto de dizer que tudo é sobre
o seu filho ser um seu espelho, por exemplo. Por quê? Muitas vezes você vai ouvir de pessoas que eu devorava livros. Eu era um leitor voraz e ainda assim o meu filho não tinha o hábito de ler. Então, só para ter esse disclaimer aqui para você e para poder explicar tecnicamente um pouco melhor, saiba que existe uma probabilidade maior do filho ter essa tendência de ter o seu comportamento. Então, se você pegar o mesmo ambiente e que tem mãe e pai lendo e que eles gostam e estimulam a leitura e pegar um outro que não estimula nada disso, aquele filho vai tender a não ter o hábito de ler, por exemplo. Então, é claro que tem pais que não leem e que os filhos devoram livros. E é óbvio também que existe o oposto, de pais que costumam ler muito e que o filho não lê nada. O que nós estamos falando é de tendência, é de probabilidade. Então, esse neurônio espelho, por exemplo, nesse caso da felicidade, dentre outros, ele vai ser também recebido pelo filho de alguma forma, nem que seja essa tendência a agir ou essa tendência a conquistar aquele comportamento que se almeja. Entretanto, nós também queremos que esse caça ao hábito, ele tenha uma vertente onde você foca em você, independente do seu filho. Onde você foca em algumas habilidades, ou técnicas, ou ferramentas, ou teorias, ou então comportamentos que você deseja, que faz bem para você. E por acaso, por osmose, o filho vai pegando realmente um pouco, né? Por osmose, o filho vai pegando um pouco. Entretanto, o simples fato de você potencializar o seu próprio ser e de você estar congruente ali com o seu propósito e com que aqueles comportamentos realmente consigam trazer essa longevidade, que consigam trazer cada vez mais essa questão benéfica para o seu próprio ser, então isso daí também vai ser algo desejado pela gente, fazer com que você casse alguns hábitos também. Então, basicamente, nós estamos finalizando aqui esses 3 movimentos. O nosso próximo vídeo vai ser uma breve recapitulação e principalmente como que nós colocaremos isso daqui em prática ao longo da nossa produção de conteúdo. Porque você deve imaginar que eu vou passar os próximos anos da minha vida produzindo conteúdo. Esse daqui, de fato, está sendo a primeira vez que eu estou abrindo o nosso canal do YouTube, de fato, porque, embora eu já tenha tentado colocar 1, 2, 3 vídeos, nunca eu, de fato, consegui organizar esses elementos que eu estou aqui agora passando para você para que faça sentido qualquer coisa que eu vá publicar. Então, este é o nosso principal objetivo. Como que faz com que exista sentido nas publicações que nós passamos aqui no nosso canal do YouTube para quem tem a nossa essência, para quem tem os nossos princípios, para quem de fato conseguiu pelo menos organizar um tempo para poder assistir tudo que eu estou falando para você, porque todos os próximos vídeos eles vão estar alocados e catalogados dentro de algum desses movimentos. Mas Guilherme, por que que você resolveu fazer isso? Por conta da didática. Nós queremos ser o canal do YouTube mais didático que você vai ver. E é exatamente dentro dessa didática da transmissão do conhecimento que a gente se especializa, porque como um professor de aprendizado, como um professor de técnicas de estudo, o que a gente mais estuda é essa capacidade de organizar o conhecimento, de transferir o conhecimento, de usar analogias e de poder ser didático para você. E a gente quer trazer um pouco para você que nem tudo na vida é fácil, rápido e a gente conquista tudo para ontem. Que algumas vezes, principalmente se tratando de educação do filho, a gente tem que ter um pouquinho do nosso tempo dedicado aqui ao longo dos anos, no seu caso, para poder treinar, para poder estudar, e nós queremos ser essa referência de um conteúdo que ele é viável, que ele faz sentido, que ele está catalogado, estruturado, que ele está didático aqui para trazer para você. Então a proposta é que em todos os próximos vídeos ou então em outros elementos, você consiga ver um desses 3 movimentos que a gente sempre vai estar destrinchando ao máximo e vamos ver até onde a gente vai de um formato muito profundo em cada um deles, mas claro, você querendo uma parte mais superficial, mais simples e mais fácil para poder solucionar um problema específico, como não mandar mais o filho estudar, também a gente consegue te entregar isso daqui basicamente de uma forma imediata. Por quê? Porque é isso que a gente faz. A partir do momento que você vai gostando mais da gente, querendo se aprofundar, seja muito bem-vindo. Se você vem por um interesse também de algum problema que você queira solucionar, também seja muito bem-vindo. Querendo poder participar da comunidade por inteiro, também seja muito bem-vindo, tá bom? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para você. A gente vai fazer um próximo vídeo apenas para encerrar aqui esse tutorial e nós contamos com você também no próximo vídeo.